Boas, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje vamos brincar um bocadinho aos detetives forenses. O nosso objetivo? Investigar algo que é absolutamente mundano. Algo que vos garanto que têm em casa e com o qual lidam todos os dias. A mercadoria. Mas atenção, não nos vamos deixar enganar pela sua aparência inofensiva. Baseando-nos num dos textos mais dissecados da teoria económica, o primeiro capítulo de O Capital, vamos escavar sobre a superfície para desvendar as ilusões sociais complexas e, digamos, os truques quase metafísicos que se escondem no ato mais banal de comprar e vender. Preparem-se, porque a forma como vocês olham para uma simples etiqueta de preço nunca mais vai ser a mesma. Para desvendar este mistério, o nosso roteiro de hoje é muito simples e direto. 1. O enigma da mercadoria. 2. A substância invisível do valor. 3. As famosas 3 inversões bizarras. E para rematar, o ponto 4. O fetichismo da mercadoria. Ponto 1. O enigma da mercadoria. Vamos lá examinar a nossa vítima, por assim dizer, a célula mais básica de toda esta economia que nos rodeia. A nossa fonte atira-nos logo com este enigma genial para cima da mesa. Pensem comigo, o que é que permite que um casaco seja trocado por, digamos, 20 metros de linho? É que se pensarem bem, estamos a falar de coisas completamente distintas. São materiais diferentes, servem propósitos totalmente diferentes, um aquece-nos no inverno, o outro é só tecido bruto, e no entanto, chegamos ao mercado e, pumba, assumem uma igualdade perfeita. Qual é a lógica oculta que permite esta autêntica magia matemática? Para tentar resolver o mistério, o texto divide a identidade desta mercadoria em duas partes. De um lado, temos o valor de uso. Esta é aquela parte óbvia, palpável, a utilidade física da coisa. Mas, do outro lado, temos o valor de troca, que é esta relação quantitativa esquisita. Ora, para que a troca aconteça, o mercado basicamente exige que nós ignoremos a utilidade material da coisa e nos foquemos apenas na proporção abstrata. Mas a grande questão é, se ignorarmos a forma física e a utilidade destas coisas, o que é que lhes resta em comum? E é exatamente isso que nos leva ao ponto 2, a substância invisível do valor. Vamos à procura desse ADN secreto. A grande revelação do texto é esta. Quando despimos o casaco e o linho da sua utilidade física, só sobra uma única propriedade em comum. Ambos são fruto do trabalho humano. Mas calma, não estamos a falar do trabalho específico de quem costurou ou de quem teceu. A fonte chama-lhe trabalho humano abstrato, ou seja, é o puro gasto de energia humana, seja cérebro, músculos, suor ou nervos, completamente limpo das suas formas concretas e úteis. E reparem bem nesta escolha de palavras do autor. Uma simples geleia de trabalho humano indiferenciado. É uma imagem super poderosa e, convenhamos, até um bocado desconcertante, não é? Mas ilustra na perfeição como o mercado funciona como um liquidificador gigante que pega em toda a nossa enorme diversidade de talentos e esforços e os reduz a uma massa anónima. Esta tal geleia invisível é que é a verdadeira substância do valor. Mas esperem aí, porque aqui surge um problema lógico interessante. Se o valor é feito de esforço, isso quer dizer que se eu for muito lento e trapalhão a fazer um casaco, ele vai valer mais só porque demorei mais tempo. Claro que não, isso não faria sentido nenhum. O ponto crítico aqui é que o valor é estritamente social. Ele é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário. O relógio que importa não é o meu ou o vosso, é o relógio da sociedade como um todo, baseado na tecnologia e na rapidez normal daquela época. Para percebermos isto, o texto dá um exemplo histórico brilhante com a Revolução Industrial. Imaginem a introdução do tear a vapor. De um dia para o outro, literalmente, o tear a vapor passou a produzir o mesmo tecido em metade do tempo. O pobre do tecelão manual continuava lá a suar as mesmas horas, mas o produto dele passou a valer metade. Porquê? Porque o padrão social mudou. O esforço individual dele foi esmagado pelo novo tempo socialmente necessário ditado pela máquina. Passamos agora para a secção 3, as 3 inversões bizarras. É aqui que chegamos à verdadeira cena do crime. Então, é no momento da troca que este valor invisível tem de se mostrar ao mundo físico, e a fonte explica que isso acontece através de um truque de magia bizarro, dividido em 3 inversões. A primeira inversão diz-nos que o valor de uso é completamente sequestrado para manifestar o valor abstrato. Voltando ao casaco, a utilidade dele de nos proteger do frio deixa de interessar. O casaco de lã passa a funcionar apenas como um ecrã tátil, uma vitrine que está ali só para representar a tal geleia invisível de trabalho humano contida no linho. Basicamente, o concreto exibe o abstrato. A segunda inversão segue exatamente a mesma lógica. Se o casaco sofreu uma mutação, o trabalho que o fez também sofre. O trabalho concreto vira trabalho abstrato. Aquela arte toda da alfaiataria, a técnica de cortar, de cozer.
No momento da troca, isso deixa de ser sobre fazer roupa. A habilidade incrível do alfaiate passa simplesmente a encarnar esforço humano genérico. A arte específica apaga-se e passa a representar energia indiferenciada. Louco, não é? E depois temos a terceira peculiaridade. O nosso alfaiate trabalha lá sozinho na sua oficina, fechado no seu canto, a fazer o que o texto chama de trabalho privado. Mas, como o casaco dele agora é o tal espelho universal que mede o valor do linho, este esforço super isolado assume imediatamente uma forma social. O casaco dele ganha uma espécie de passaporte VIP que lhe permite circular na sociedade inteira e ser reconhecido por todos como valioso, sem que ninguém tenha combinado nada com ninguém previamente. E pronto, isto leva-nos à secção 4, o fetichismo da mercadoria, a ilusão suprema de todo este processo. Porque pensem nisto, estas três inversões que acabamos de ver formam um truque de ilusionismo perfeito que nos desvia a atenção da realidade. O mercado cria uma ilusão de ótica gigante que o autor chama de fetichismo da mercadoria. A interdependência gigante entre todos nós, o facto de o depender de quem faz as máquinas e de quem extrai os metais, fica completamente invisível. Parece que estamos a lidar com coisas que se relacionam com outras coisas. Vemos os preços a subir e a descer e começamos a achar que o mercado é uma força da natureza, tipo a gravidade ou o clima, e não o resultado das nossas próprias relações sociais. Para aterrar um bocado estas ideias, a fonte usa o exemplo do Robinson Crusoe. Lá na ilha dele as coisas são super transparentes, certo? Ele demora 2 horas a pescar, logo sabe exatamente o trabalho que aquilo deu para comer aquele peixe, é direto. Mas na nossa sociedade moderna é uma opacidade total. Essa ligação direta desaparece e tudo passa a ser mediado por este mundo fantasmagórico das coisas e das mercadorias. E se estão aí a pensar no dinheiro, olhem que a análise é muito clara. O dinheiro não é uma magia inventada do nada. É só a evolução natural, a última etapa deste truque de espelhos todo. Começámos com a troca direta e fomos evoluindo até precisarmos de um representante único. Uma só mercadoria, tipo o ouro ou a moeda de hoje em dia, ganha um monopólio absoluto e passa a ser o espelho oficial de toda a energia humana da sociedade. O dinheiro é só o culminar destas inversões bizarras. O que eu acho mais fascinante nisto tudo é que isto não parou no século XIX, nem pensar. A lógica mostra-nos que o feitiço continua mais forte que nunca. Se um pesado casaco de lã e o linho já escondiam este labirinto social todo, imaginem só o que se passa na nossa era digital. Os serviços imateriais, os algoritmos super obscuros, os nossos estados e até os likes nas redes sociais são as novas mercadorias. Ganham vida própria e escondem teias de trabalho humano e programação ainda mais invisíveis. E com isto chegamos ao fim da exploração de hoje, deixando-vos com um pequeno desafio. Da próxima vez que forem aos corredores do supermercado, olhem para aquelas etiquetas de preço de uma forma diferente. Lembrem-se que não estão a olhar para factos da natureza. Estão a olhar para autênticos hieróglifos sociais, cheios de energia humana camuflada que está lá a gritar para ser lida. Sabendo de todos estes truques e inversões, o que mais andará por aí oculto à vista de todos nas rotinas mais banais do nosso dia-a-dia? Fica a reflexão para vocês. Um abraço e encontramos-nos na nossa próxima análise.